Olá, já cá estamos para mais um episódio do podcast BioShoes for All com Sara Nunes, gerente polivalente multifacetada da 3D Cork. Está na empresa desde o início, estudou economia, mas prefere o lado criativo do marketing. Olá Sara, bem-vinda ao podcast BioShoes for All. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. A 3D Cork é uma empresa familiar que nasceu da união entre tradição e inovação. Fundada em 2006 por pai e filha, a empresa tem-se dedicado a explorar as possibilidades infinitas da cortiça, um material natural e sustentável, e combinando conhecimentos profundos na área da cortiça e estratégias de marketing avançadas, a 3D Cork tem criado uma variedade de produtos que servem para embelezar espaços domésticos. Para começar, como é que surgiu esta ligação à 3D Cork? Porque começou por estudar economia, surgiu a possibilidade de trabalhar em instituições financeiras, mas depois há uma mudança de trilho. Sim, é verdade. Eu estudei economia e sempre achei que o meu destino era trabalhar na parte financeira. Portanto, que eu ia trabalhar num banco, numa instituição financeira. E, de facto, quando saí da universidade e comecei a trabalhar, foi esse o meu caminho. Eu comecei por trabalhar em Espanha e depois, quando vim para Portugal, vim para uma sociedade de capital de risco fazer análise de projetos de investimento. Fiz uma pós-graduação em análise de investimento, portanto eu estava convencidíssima que era este o meu destino, até que em 2006 o meu pai, quando fez 50 anos, decidiu mudar de vida. E fundou uma empresa que na altura não se chamava 3D Cork, tinha outro nome, e fundou uma empresa de cariz industrial, fazia componentes para calçado, que era aquilo que ele conhecia, apenas componentes para calçado, e convidou-me passado 3 meses, portanto o meu pai fez a empresa em agosto, fundou a empresa em agosto, no mês que fez 50 anos, e em outubro convidou-me para vir trabalhar com ele. Eu trabalhava na altura na Sociedade de Capital de Riscos, e pensei, bem, vou arriscar. Mas achava que ia para a parte financeira, só que quando cheguei a uma empresa recém-formada não havia grande parte financeira para fazer. E, portanto, Mas havia tudo o resto. Mas havia tudo o resto. Portanto, não tínhamos site, não tínhamos logotipo, não tínhamos produto quase, não tínhamos comunicação, não tínhamos nada. E eu era uma jovem inexperiente, portanto, a minha única experiência era uma parte mais de análise de projetos. Fiquei sem saber muito bem por onde começar sequer. E o meu pai é um industrial puro, portanto, para ele o que interessa é máquinas a trabalhar e o resto há de vir. E então começamos a fazer, eu fui convencendo, devíamos fazer um site, devíamos ter um logotipo, devíamos fazer assim, sabe? E o meu pai foi andando, foi-me dando alguma margem, portanto, eu tinha 20 e poucos anos e o meu pai foi-me apoiando, questionando, exigindo, e até que em 2010 fizemos esta marca, que é a 3D Cork. Lançamos também em 2010 outros segmentos na empresa, nomeadamente casa, decoração, e começamos a trabalhar de uma forma mais séria a questão da comunicação, da imagem, lançamos catálogos, lançamos coleções, fizemos alguma coisa. Eu fiz uma pós-graduação, um MBA com uma pós-graduação em marketing e, portanto, fui-me especializando numa área que eu achava que não era o meu caminho e que gosto muito. Cada vez gosto mais. Fui trilhando um caminho que é muito mais comercial do que financeiro e, portanto, foi uma boa surpresa. Uma boa surpresa. Multitasking. Sim, muito, porque muitas vezes também faço uma parte criativa, tenho muitas ideias e confesso que se calhar eu não estava mesmo destinada a ser financeira, porque não tem nada a ver e identifico-me muito mais com esta nova, que não é nova, porque já estou aqui desde 2006, não é? Com esta vertente. Com esta vertente, que eu sempre achei que não ia ser a minha vertente. Portanto, foi o caminho que se foi fazendo e que me foi destinado. É possível descrever a atividade da empresa, considerando os artigos que produzem e também o mercado em que atuam? Sim. De facto, nós desenvolvemos, produzimos, comercializamos artigos para diferentes aplicações, como a casa, utilitários domésticos, decoração, mas também para desporto, para componentes para calçado, componentes industriais também,
Tudo utilizando uma matéria-prima natural, que é a cortiça, e, mais recentemente, incorporando também outras matérias-primas, preferencialmente sustentáveis, preferencialmente recicladas ou recicláveis. O nosso mercado é um mercado global, portanto os nossos clientes estão distribuídos pelo globo e a nossa produção é toda feita em Portugal, nas nossas instalações. E, portanto, nós transformamos ideias, sonhos, em realidade. É isto que nós fazemos e é isso que nós pretendemos fazer com os nossos clientes. O desenvolvimento e a investigação são fundamentais para garantir a continuidade das empresas no mercado e a sua atualização face às necessidades e desafios constantes da sociedade. Em particular, a 3D Cork tem trabalhado em estreita colaboração com centros universitários de investigação, sendo neste momento uma das empresas parceiras do projeto BioShoes for All. Em que atividades é que a empresa participa no âmbito deste projeto? De facto, o desenvolvimento e a investigação são atividades fundamentais nas empresas e nós desde sempre, privilegiamos esta relação com as universidades, esta relação com o Centro Tecnológico do Calçado, que para nós é fundamental e que nos permite avançar e não estagnar. E, portanto, no fundo, trata-se da sobrevivência. O projeto BioShoes for All é um projeto que encaixa plenamente na nossa estratégia, naquilo que nós já tínhamos definido como sendo a nossa visão de futuro, que é centrada essencialmente na sustentabilidade e na sustentabilidade nas suas diferentes vertentes. Portanto, não só na sustentabilidade do produto, mas também das pessoas e da relação com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. E, portanto, o projeto BioShoes for All é um projeto que faz todo o sentido na 3D Cork. Temos várias atividades em que estamos envolvidos e, desde logo, uma das mais relevantes é a busca e a investigação de incorporação de biocompostos que nos permitam, misturados com a cortiça, dar novas propriedades ou diferentes propriedades aos nossos produtos, melhorando-os. Por exemplo, do repiso do tomate, da coroa de ananás, entre outros. E isto é a investigação, é o nascer de novos produtos e de novas combinações, que é fundamental. Por outro lado, também temos uma forte componente neste projeto de robotização, de melhoria do desempenho e da eficiência dos nossos equipamentos, que nos permitem também estar na indústria de mais de ponta e, portanto, permite-nos oferecer a melhor qualidade, a melhor relação qualidade-preço. Portanto, este projeto é muito importante. A sustentabilidade tem sido uma preocupação da 3D Cork desde a origem da empresa. Como é que essas atividades contribuem para a sustentabilidade? Ora bem, são duas atividades distintas. Uma delas que é a incorporação de biocompostos com a cortiça, portanto, mistura de biocompostos com a cortiça, é fundamental, que nos vai permitir oferecer novos produtos com uma eficiência diferente do que existiria se fossem apenas cortiça e incorporar essencialmente a economia circular. Portanto, o que nós pretendemos utilizar são derivados de outras indústrias que de outra forma seriam para descartar. E, portanto, nós estaremos a dar nova vida a esta parte descartável. E, portanto, é muito importante na sustentabilidade porque estamos a incorporar a indústria circular. Mas não é só isso, nós também já fazemos a incorporação de cerca de 95% dos nossos desperdícios. Portanto, na nossa produção nós temos uma política de desperdício zero. Incorporamos, grande parte dos nossos desperdícios são incorporados ou reintroduzidos. Portanto, a economia circular nós já aplicamos na parte da cortiça e conseguirmos aplicar isto com outros biocomponentes é muito interessante e nós achamos, e nesse sentido estamos neste projeto, que é algo que nos vai permitir avançar e oferecer coisas distintas, produtos distintos aos nossos clientes, que no fundo é isso que nós pretendemos. Esse toque de diferenciação. Esse toque de diferenciação e, por outro lado, podermos reincorporar algo que de outra forma seria descartável. Portanto, isto é muito, muito interessante. Por outro lado, também a forma como nós conseguimos produzir, conseguirmos ter uma tecnologia mais avançada, mais eficiente em termos energéticos e em termos de produção, também é algo que nós privilegiamos e que vemos como sendo o caminho do futuro.
E das atividades referidas, existe alguma que já esteja numa fase mais adiantada e que já apresente resultados consistentes? Nós estamos no início da incorporação de robotização na empresa. Já temos investimentos feitos. Nós dividimos o nosso investimento em fases e estamos no final da primeira fase. Portanto, os equipamentos já estão na empresa, já estão a funcionar, com resultados positivos. Portanto, já estamos a conseguir fornecer clientes utilizando estes equipamentos e, portanto, essa primeira fase nós encaramos-la como um sucesso, porque foram equipamentos desenvolvidos à medida. Não havia estes equipamentos. Portanto, foi um desafio que nós lançamos aos fornecedores e que foram desenvolvidos à medida e estão a ser um sucesso. Por outro lado, estamos também em fase de investigação ou ainda de desenvolvimento das misturas com os biocomponentes, mas há alguns que já apresentam resultados bastante positivos, não todos, mas alguns, e portanto em breve teremos novos produtos a lançar no mercado. Para terminar, é possível dar uma ideia do que está previsto em termos de desenvolvimentos futuros no âmbito do projeto BioShoes for All? Os nossos desenvolvimentos futuros são essencialmente esta continuação. Portanto, a apresentação de produtos consistentes no mercado utilizando os biocompostos. Este é o nosso objetivo em termos da parte dos biocompostos. Portanto, ter produtos consistentes que possam ser efetivamente utilizados pelos nossos clientes. Também estamos a fazer investigação de bioligantes. Portanto, também pretendemos ter um ligante que seja o máximo possível composto por uma parte natural. E também vamos continuar a nossa robotização, o avanço tecnológico da empresa, porque as empresas têm que se atualizar, porque é fundamental na estratégia de qualquer empresa este investimento nas tecnologias. Ponto final neste episódio BioShoes for All com Sara Nunes, da 3D Cork. Obrigado pela partilha de conhecimentos. Obrigada eu pelo convite. Felicidades para o vosso projeto e até breve. Obrigada. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.